Quero contar hoje para você uma experiência que eu pude ter por ser cabeleireira. Então, a profissão de cabeleireira me proporcionou essa experiência que eu acho incrível poder fazer isso. Eu vou contar que experiência é essa e por que isso também pode te ajudar a entender algumas coisas sobre a sua saúde, beleza? Eu sou a Luma Sakamoto, estou aqui no objetivo de 365 dias compartilhar contigo ideias, reflexões, conversas que tragam gratidão, sabedoria e esperança para que você entenda, né, quais são os benefícios, os privilégios, mas também os desafios em você ser uma cabeleireira ou um cabeleireiro. Então, estou aqui para falar contigo que é aspirante, mas você que também já é profissional, seja no começo ou seja já de uma longa estrada aí, a minha ideia é compartilhar contigo essas experiências, trazer para você um viés positivo, trazer algo de bom que agregue na sua vida, beleza? Então, se faz sentido para você acompanhar esse tipo de conteúdo, garanto que você esteja inscrito ou inscrita no canal, tá bom? Então vamos lá. Até tô aqui com a pastinha que eu preciso pegar algumas coisas aqui que tem a ver com essa experiência. Que experiência é que eu pude ter e por que isso é incrível? Eu pude ir há 2 dias, né, numa consulta com um médico integrativo. Não é à toa que o canal chama-se Cabeleireiro Integrativo, Cabeleireira Integrativa, porque a ideia da medicina integrativa me conquistou em 2018. Então, em 2018, fiz um curso de tricologia quântica com a doutora Elisete Kaffer, foi bem interessante. E eu estava nesse momento convivendo também com uma amiga médica que estava nessa pegada, né? E aí você vai descobrindo que existe um outro raciocínio, existe uma outra forma de tratar as doenças, as questões de saúde, que elas são mais, não é que elas são mais amplas, elas levam em consideração o todo, ao invés de ser só uma parte do seu corpo. Por exemplo, preciso ir no gastro porque eu estou com um problema no meu estômago. Então a pessoa vai no gastro e aí ela recebe uma orientação relacionada a tomar um remédio, por exemplo, para o estômago dela. Só que nesse mundo integrativo as coisas são mais, vamos dizer assim, tem uma investigação mais profunda, né? Então, por exemplo, entender o que pode estar causando esse desconforto do seu estômago. E qual que é a correlação disso com a sua parte emocional? Será que você tem algum trauma que, né, piora essa condição ou que gera essa condição? Você tem hábitos que vão colaborar para eliminar essa alteração ou piorar, né? Então, ter esse cuidado, passar por uma consulta mais, até mesmo cuidadosa. Essa consulta que eu passei foram 1h30 mais ou menos de consulta, então dele perguntando coisas sobre a minha infância, né, sobre a minha vida atualmente, investigando um monte de coisas que eu sei que não são muitas as pessoas que têm acesso a isso. E no momento que eu estava passando essa consulta, eu pensei, falei, caramba, olha só que bacana como que a profissão de cabeleireira, os caminhos, né, pelos quais eu trilhei, passei por ser cabeleireira, onde eles me trouxeram. No momento que eu falei assim, caramba, eu sinto que isso é um privilégio, eu sei que isso é muito bom para minha vida e eu gostaria de compartilhar isso contigo também. Porque quando a gente consegue entender que para nossa família ficar bem, nós precisamos estar bem. Principalmente as mulheres, né? As mulheres sofrem com N questões, são muitas as questões emocionais, hormonais, né? Passei dos 35 anos, então a gente tem que pensar nessa parte hormonal, que eu vejo o sofrimento que é numa menopausa, por exemplo. A parte nutricional, exercício físico, então somos seres complexos
E nós precisamos olhar e fazer alguma coisa a respeito dessas diversas áreas para a gente ficar bem. Então, por isso que ter tido essa oportunidade é algo incrível, né, na minha opinião. E eu queria trazer algo sobre a minha saúde que pode muito bem impactar a sua. Uma das queixas que eu cheguei para ele, falei sobre dor de cabeça, tensão cervical, muitas vezes, né, aquela coisa, aquele incômodo de até mesmo acordar já com dor, rinite, sinusite. E ele me explicou que isso tem correlação com o intestino. Por isso que eu falei, o lance do integrativo é muitas vezes meio surpreendente para quem não está na área. Por quê? Porque existe um processo, uma síndrome que chama síndrome do intestino permeável, ou é também conhecida como leaky gut, Leaky espaço GUT, leaky gut. Então, o que é essa síndrome? O que acontece? As células do intestino é como se cada célula fosse meu dedo. É para elas ficarem juntinhas, fechadinhas, né? E no leaky gut, essas células se abrem. Só que aqui a gente tem a corrente sanguínea e aqui, depois das células, tem fezes, né? Então, o que acontece? Essa junção, quando ela se abre, ela facilita a permeação de toxina, a entrada de toxina e a perda dos nutrientes. Só que esse processo todo inflamatório, né? Esse processo, aliás, é um processo inflamatório. E quando a gente tem essa bagunça, vamos dizer assim, isso ativa o sistema imunológico. Então, ficar com o intestino inflamado, não funcionando corretamente, vai impactar na questão autoimune, né? Seu sistema imunológico fica alterado, fica ativo, porque ele tem que lidar com as toxinas que estão passando que não eram para passar. A produção de neurotransmissores, por exemplo, 90% da serotonina, ela é produzida no intestino, fica comprometida, então o humor nosso, dropa, vai pro chão. Bem-estar, hormônio de bem-estar, essa sensação fisiológica mesmo causada por hormônios de bem-estar, vai pro chão. Aí gera esse processo inflamatório constante, ativando o sistema imunológico, gera essas respostas imunes, né? Então, autoimunes, né? Então, o nariz escorrendo o tempo todo, o corpo está tentando se defender. A cefaleia, a enxaqueca também tem correlação com o intestino. As dores, porque o corpo está todo inflamado, né? Então, eu me considero uma pessoa que tem uma alimentação boa. Eu tenho uma alimentação, faço academia, tenho procurado cada vez mais cuidar do meu sono. E ainda assim, estou sofrendo com esses desarranjos aí, causados pelo quê? O que causa o leaky gut? Tem assim, correlação com a alimentação, especificamente farinha de trigo e leite e derivados. Então, tive que fazer uma escolha. Hoje mesmo eu estava explicando para o meu filho, porque ele tem sintomas de rinite assim absurdos e se qualquer coisa começa a tossir. E sendo filho de quem ele é, né? É genética, né? Então, expliquei para ele, falei, olha filho, a gente vai entrar num processo de restrição desse tipo de coisa, a gente vai comer só bem de vez em quando. Eu já evitava, mas confesso para você que nos últimos dias, comi uma pizza aqui, comi um hambúrguer ali, né? Tem o queijo, tem o pão. E isso, eu vi que com o tempo ruim, ficou tudo muito exacerbado, né? Desconfortável, ruim pra gente. Refluxo também, eu tava falando sobre refluxo, tudo correlacionado, especificamente com ingesta de farinha de trigo e leite. E aí eu falei pro meu filho, filho, a gente vai entrar numa fase de restrição. Ele até chorou, ele falou, mamãe, mas é gostoso. Eu falei, então, o que você prefere? Ele falou assim, a gente nunca mais vai comer? Eu falei, não é nunca mais vai comer, mas a gente vai reduzir bem a frequência. Perguntei para ele, o que você prefere? Você viver, você comer essas coisas e você viver doente? Ou você prefere não comer essas coisas e viver bem, saudável? Aí ele virou e falou, não, eu prefiro viver com saúde, viver saudável. Eu falei, então filho, é isso que a gente está escolhendo. E não é fácil, mas assim como tudo na vida que vale a pena, a gente precisa de um esforço para conquistar. E eu quero ter muita energia, eu quero ter muita disposição, eu quero ter
velocidade de raciocínio, cognição, para poder estar aqui, né, nessa jornada intensa que é estudar, fazer conteúdo, gravar, atender, fazer gestão. Toda essa linha dinâmica de vida que exige muito da minha energia passa pela questão da minha saúde em si. E eu espero que essa conversa tenha sido de alguma forma esclarecedora para você também, mas que deixe quero te instigar a você enxergar que atualmente a condição de vida que você tem, a condição financeira, as coisas que você tem acesso, se você já é cabeleireira e você está se sentindo limitada, fechada, sem opção, vivendo uma vida de escassez, entenda que não é para ser assim. Você pode sim, essa profissão pode sim te oferecer muito mais. E se te interessa ser além do que uma cabeleireira que ganha os trocos, que está aí atendendo o cliente que aparece quando dá, eu te convido a participar da aula, que é o Mapa da Cabeleireira Referência, que eu vou fazer na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, às 20 horas. Esteja ao vivo para você aprender comigo quais são os 3 passos para você ser essa referência. Porque quem é referência pode cobrar mais. Quem é referência tem mais clientes. Quem é referência é porque faz cabelos bonitos. Mas eu quero que você seja mais ainda do que uma cabeleireira normal. Eu quero que você seja uma cabeleireira integrativa, que oferece para a cliente não só a beleza do cabelo dela, mas a saúde do cabelo dela. Então, um portfólio de cabelos lindos, saudáveis, gera uma tonelada de clientes fãs, que é o que eu vivo, que é o que acontece comigo. Toda essa experiência que eu contei para você, eu atendo 2 dias e meio na minha semana. Eu não sou cabeleireira em tempo integral. O salão hoje demanda de mim 3 dias e meio, mais ou menos, da minha semana. Então, isso é possível, isso é construído. Eu entendo quais são os passos que eu fiz, que eu trilhei, e é o que basicamente eu vou compartilhar contigo nesse evento. Então, se você quer participar, inscreva-se, né, na descrição do link que está aqui embaixo, tá bom? E amanhã estarei de volta. Comenta aqui qual é o tipo de experiência que você quer conquistar sendo cabeleireira, o que você quer ter acesso, quais os sonhos que você quer realizar, que você entende que a profissão pode trazer para você. Comenta aqui que eu quero saber, curta e compartilha com quem você acha que vai ser beneficiado com essa conversa de hoje, beleza? Então, até amanhã.